Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na primeira semana de Química e Biologia. Nós somos do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, ICET-UFAM, e este é um evento das licenciaturas de Química e Biologia, e nós estamos aqui para discutir não só as questões com relação à conscientização ambiental, mas também sobre a formação docente. E nessa tarde, a minha proposta está na área da formação docente. Nós vamos conversar um pouco, discutir, analisar alguns pontos com relação à Base Nacional Comum da Formação e a formação inicial de professores de Química e Biologia. Eu sou a professora Eliane Batista, eu sou pedagoga de formação, tenho mestrado em Ensino de Ciências pela Universidade do Estado do Amazonas, tenho doutorado pela Universidade Federal do Mato Grosso, trabalho há um longo tempo na educação, mas nos últimos 10 anos tenho atuado com a formação de professores de ciências, com relação às questões de metodologias, tecnologias e também com relação à educação matemática ou história da educação matemática no Amazonas. Então, essa tem sido um pouquinho das minhas atividades, mas nessa tarde nós vamos discutir um pouco mais sobre a questão tão atual da BNCC e da BNC Formação, que adveio a partir da implementação dessa Base Nacional Comum. Para começar, para início de conversa, eu usei a analogia do paneiro, vocês vejam aí, que um paneiro ele tem pontos, linhas diversas, contrapontos, ele não é constituído apenas em uma direção, mas são direções opostas que se entrelaçam, que se encontram, que se distanciam. Então, eu usei essa analogia, essa figura, para que a gente possa entender um pouquinho sobre a questão da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e que existem, sim, pontos também positivos e também pontos não tão positivos na tessitura desses documentos. Então, a nossa proposta é realizar, de fato, uma grande tessitura com relação a estas questões de formação de professores de Química e Biologia e até que ponto essas relações elas nos afetam e moldam também as nossas práticas educativas. Nós vivemos um momento diferenciado da história, onde a pandemia, essa urgência sanitária mundial nos sobreveio a todos e nós também vivemos um período muito tumultuado na questão da educação e da formação. Nós podemos visualizar uma nova configuração do avanço neoliberal sobre os processos formativos dos profissionais de educação. Nesse cenário, como eu já falei, difícil, de retrocesso político, econômico, social, de ataques aos direitos humanos e sociais, de corte nos investimentos. Nós vemos também o desmantelamento dos serviços públicos e a desvalorização do magistério, principalmente do magistério superior nesses últimos dias. Então, essa discussão ela é muito importante no sentido de que nos traz um pensar, um refletir sobre os rumos da educação no país
E que escola teremos no futuro? Que escola teremos, né? Então, a nossa base de pontos e contrapontos intercalará assuntos com relação à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a pedagogia das competências, que a gente pretende conversar um pouco sobre isso, e, por fim, a BNC Formação, que adveio desse contexto, né, da BNCC e dessa pedagogia das competências. Então, essa é a nossa proposta para a nossa discussão desta tarde. Bom, nós vamos começar com a Base Nacional Comum Curricular e vamos traçar aqui alguns pontos com relação à base. A princípio, a BNCC ela é uma política de Estado e não uma política de governo. O que isso significa? Que a BNCC, a princípio, ou na sua concepção, ela não está atrelada a nenhum grupo político ou não satisfaz aos anseios, a priori, de nenhum grupo político. Ela foi prevista, essa Base Nacional Comum, desde a Constituição de 1988. Ela também é prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 939496, e também consta do Plano Nacional de Educação, que tem vigência de 2014 a 2024. Então, essa Base Nacional Comum, ela tem uma origem democrática e que pretende trazer um sentido de equidade, de igualdade, de diversidade para todas as regiões do país, né? Então, essa Base Nacional Comum também, ela tem como um ponto positivo a questão de levantar discussões sobre princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral. E aqui essa discussão ela é muito válida no sentido de que essa educação integral que se fala e que se tem falado ultimamente, já é uma discussão que deveria ter sido travada há bastante tempo. Você vê que, por exemplo, na educação infantil, existe uma prerrogativa de que a criança da educação infantil, ela tem direito ao desenvolvimento de uma educação integral que prestigie o desenvolvimento não apenas cognitivo, mas também que alcance o desenvolvimento motor, o desenvolvimento psicológico e também na área das relações sociais da criança. E isso é muito bem posto no artigo 9º, que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases com relação à infância. Mas quando se chega no ensino fundamental, essa prerrogativa de educação integral, ela deixa de existir, ela deixa de se fazer presente e existe uma prioridade apenas do desenvolvimento cognitivo, e isso vai se estender não só ao ensino fundamental, menor e maior, mas chega inclusive até a universidade, onde nós vemos o desenvolvimento ou a prioridade dada apenas ao desenvolvimento dos aspectos cognitivos em detrimento de um desenvolvimento também das relações sociais e das emoções
dos estudantes e professores. Enfim, este, então, é um ponto positivo para a construção desse documento da BNCC, que traz no seu bojo a formação humana e integral. Bom, mas temos contrapontos também, né? Então, o paneiro, ele tem fios que vão no sentido contrário. E como contraponto, com relação à BNCC, nós vemos que, apesar da Base Nacional Comum Curricular ser um documento que tem a pretensão de ser isento de interferências de governo, ao mesmo tempo ele recebeu na sua elaboração uma forte coerção de representantes de aparelhos privados e de hegemonia da classe dominante, né, empresarial. Então, nós temos aí as grandes fundações que fizeram parte da educação, formação, deste documento, que constituídas de grandes grupos como Fundação Lema, Fundação Roberto Marinho, Fundação Elisa Souto Vidigal, Fundação Instituto Ayrton Senna, dentre outros representantes de bancos e também de empresas ligadas à questão de materiais didáticos. Então, nós temos aí essas interferências no documento, a tal ponto que entre a segunda e terceira versão da Base Nacional Comum, ali pelo ano de 2015, ainda um ano antes, né, do golpe, ainda no governo da Dilma, nós tivemos a inserção da pedagogia das competências, mesmo que essa pedagogia das competências não tivesse surgido discussão em nenhum dos fóruns realizados de consultas públicas de todo o país. Então, de repente, esse item foi incorporado à construção da BNCC sem que fosse um anseio popular ou que surgisse da necessidade das escolas, né? Então, essa consolidação da pedagogia das competências, onde a escola ela está a serviço do capital e tem por objetivo a preparação de sujeitos práticos e utilitários, né? E coloca o professor como utilitário, como uma forma de alcançar a formação desse sujeito prático, desse aluno ligado apenas à prática, que nós vemos aí como o grande gargalo da construção desse documento, da construção da BNCC. Ainda dentro dessa discussão, nós temos aí a pedagogia das competências, que, como nós vemos aqui na figura, ela chega a ser até ser bem maior, ter um amplo alcance, até mais do que a própria Base Nacional Comum Curricular e a Base Nacional Comum da Formação. Então, o que é essa pedagogia das competências? Como isso surgiu? Né? O que isso quer dizer? O que isso significa para a formação do professor de Química e Biologia? Bom, em primeiro lugar, a questão desse construto competências, né? Esse termo, esse construto competências, ele meio que se tornou moda no Brasil a partir da validação de Perrenot aos parâmetros curriculares nacionais. Então, a partir desse documento, onde aparece o termo competências, e esse termo é consagrado, se tem um uso de competência que é até divergente do próprio sentido em que Perrenot trabalha as competências, né? Então,
Pernod trabalha um sentido de competência muito mais ligado à questão de uma pedagogia da divergente, diferente das divergências, no sentido de que incorporam grupos de sujeitos de línguas diferentes, de falas de outros países, países próximos, como é o caso ali da Europa, e que é um ambiente bem diverso do Brasil, um contexto bem diferente do Brasil, né? Então, essa pedagogia diferenciada, que é parte dos construtos com relação à competência de Pernod, é que a gente percebe a interpretação equivocada, onde essa competência aqui no Brasil, ela toma o sentido da lógica empresarial, e onde os resultados, eles são muito mais importantes que os processos de ensino-aprendizagem. E esse movimento, ele serve ao interesse do capital e não ao interesse que surge da necessidade das escolas e da formação dos professores. Então, nós percebemos que qualquer teoria, né, e aqui estamos longe de condenar a questão do trabalho do Pernod, mas qualquer teoria corre o risco de ser mal interpretada, né, ou utilizada para outros fins, que não o sugerido pelo seu disseminador. Então, nós vemos aqui que é o caso da pedagogia das competências, onde uma lógica empresarial em que existe um privilégio, uma busca pelo resultado, onde o aluno é um consumidor, né, desta educação, mas que também ele serve a um fim maior, mas que não beneficia ele. Então, nesse contexto, no meio desta nuance, emergindo dessa tessitura, que nós temos a Base Nacional Comum para a Formação. Então, a Base Nacional Comum para a Formação, ela também apresenta alguns pontos que a gente pode considerar que são pontos positivos na construção do documento, como, por exemplo, quando elabora bem as 10 competências gerais, dando uma ênfase a competências socioemocionais, competências de conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho como projeto de vida, argumentação, autoconhecimento, autocuidado, empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania. Então, vemos aí, quando as 10 competências elas são colocadas nesse sentido de desenvolvimento das competências socioemocionais, ela também traz no seu bojo a questão de construir aquele sujeito que facilmente se adapta às condições que são propostas ali pelo capital, né? Então, eu já estou colocando um contraponto junto com o ponto, mas voltando aos pontos, nós temos nas dimensões fundamentais também das competências específicas um ponto interessante que é, por exemplo, a questão de aproximar o professor da realidade do aluno, aproximar o professor das dificuldades de aprendizagem desse aluno e também esse movimento de busca de meios para superar as dificuldades do aluno. Então, esses são pontos que mostram que o movimento da BNCC e da BNC Formação, ela teve um bom início, mas que foi manchado no processo quando
foi inserida a questão da pedagogia das competências. A BNC Formação, ela tem uma estrutura até um pouco complexa, e eu trouxe para vocês aqui um pouco. Nós temos competências gerais, nós temos competências específicas. Essas competências específicas apontam dimensões fundamentais. Vou mostrar aqui, ó. Competências gerais, competências específicas, tá? São as 10 competências, como eu já falei. As competências específicas, elas têm dimensões fundamentais. Essas dimensões dizem respeito ao conhecimento profissional e à prática profissional e engajamento profissional. E essas 3 dimensões fundamentais também apontam para habilidades, cada uma delas, tá? O conhecimento profissional tem as suas habilidades, a prática e o engajamento profissional também tem as suas habilidades específicas. Então, é um documento bem amplo, bem complexo e que cabe ainda o estudo, né, por parte da reestruturação dos PPCs dos cursos, tá? Com relação às dimensões fundamentais, nós não vamos ter tempo suficiente para conversar sobre cada uma dessas habilidades específicas, mas eu trouxe aqui basicamente para cada um de vocês se acostumarem um pouquinho, né, com essa questão dessas dimensões. Nós temos competências específicas da dimensão do conhecimento profissional, que estabelece, por exemplo, competências específicas como dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los. E isso até a gente pode refletir como um documento se seguisse a reflexão dos pioneiros da educação no Brasil, onde estabeleceu-se a necessidade de uma base nacional comum e, ao invés de competências específicas, fossem pensadas autonomias específicas da dimensão do conhecimento profissional, por exemplo, onde, ao invés de dominar os conhecimentos e saber como ensiná-los, poderíamos pensar autonomia sobre os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los e transformá-los. Então, seria um caminho aí bem mais acertado, pegando até um pouquinho da questão de Freire. Nós temos aqui a segunda competência, com relação a demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem. Nós temos a terceira, que seria reconhecer os contextos, e aí nós temos essa competência interessante no sentido de que esse contexto de vida do aluno, ele é considerado na construção do seu conhecimento profissional, e reconhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais, no sentido de que o conhecimento dessa estrutura, ela é importante para esse conhecimento, esse profissional da educação. Nós temos ainda mais 2 dimensões fundamentais. Nós temos a dimensão da prática profissional, que ela estabelece, então, para esse professor de Química e Biologia, que deve planejar ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens. Então, está por conta deste professor o planejamento dessas ações. E essas ações precisam ser exitosas, né? Nós temos, na responsabilização dessa prática profissional do professor de Química e Biologia agora, criar e saber gerir ambientes de aprendizagem. E também avaliar o desenvolvimento, a aprendizagem e o ensino, e conduzir as práticas
conhecimento, competência e habilidade, né? Então, aí nós temos uma grande sobrecarga sobre o professor de gerir todas essas ações e de se responsabilizar sobre elas e ainda ter que responder aos exames externos, aos exames nacionais, né? Então, fica um pouco sobrecarregado para o professor ter que gerir essas dimensões. Nós temos ainda mais uma dimensão, que é a dimensão do engajamento profissional, e aqui nós temos bem nítida a questão da prática. A prática ela recebe uma boa carga horária agora, né? E a partir deste momento, os PPCs dos cursos, inclusive de Química e de Biologia, sofrem essa alteração em adequar essa carga prática bem extensa nos seus programas, né? Então, nós temos aqui no engajamento profissional, comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional, que em si já aponta uma responsabilidade pessoal do próprio professor em desenvolver essa vida profissional, né? Esse andamento profissional. Nós temos também o comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar em prática que todos podem aprender, ou seja, não existe tanta margem para não êxito dentro desse processo. Nós temos ainda o participar do projeto pedagógico da escola e da construção de valores. Nós temos aí um ponto bem interessante, porque, por exemplo, a participação desse projeto político-pedagógico da escola e também esse engajamento com as famílias e com a comunidade é uma prática que a escola muitas vezes já realizava, né? E agora essa prática, esse movimento, ele se torna então um pouco mais fácil de ser realizado, no sentido de que agora foi legitimado por um documento. Enfim, nós temos aqui alguns contrapontos agora com relação à Base Nacional Comum para a formação de professores de Química e Biologia, e aí nós temos muitas críticas com relação a essa BNC Formação, e a primeira delas é que esse documento, ele foi um documento que foi construído a portas fechadas. Não houve consulta pública, não houve audiência pública, não houve convite do Conselho Nacional de Educação às entidades acadêmico-científicas nacionais. Então, houve um rompimento com essas prerrogativas de participação. E, assim, não foi assegurada a participação nas discussões relativas à construção desse documento, nem ao parecer ou à minuta de resolução do Conselho Nacional. Então, o principal contraponto com relação à construção da BNC Formação é que foi um documento construído a portas fechadas, sem consulta e participação pública ou popular. O outro contraponto é que o documento BNC Formação, ao incorporar a pedagogia das competências que vem ali desde a BNCC, ela rompe com a concepção, com os princípios de base comum nacional para a educação básica e para a formação de professores que vinha sendo edificada, vinha sendo construída desde os anos 80 pelo movimento dos educadores, né? E que culminou, inclusive, na materialização da resolução número 02 de 2015, que foi tornada sem efeito a partir da BNC Formação. Então, nós temos aí
alguns retrocessos com relação a conquistas já asseguradas que foram deixadas de lado a partir da BNC Formação. Outras críticas com relação à BNC Formação é que o documento ele confere um extremo valor à prática em detrimento da teoria. É o que é perceptível, como eu já falei até anteriormente, na dificuldade de reestruturação dos PPCs dos cursos, né, em tentar adequar as disciplinas e as cargas, as novas cargas horárias, né? Um outro contraponto é a valorização dos exames externos. Então, a quem serve essa valorização, esses exames externos? A quem cabe dizer o valor dessa avaliação? Isso é que a gente pode considerar uma avaliação que existe uma diferença muito grande entre avaliação e exame. Essa é uma outra discussão. E um outro contraponto é que a BNC Formação, ela produz uma postura de clausura epistemológica. Ou seja, quando apresenta competências e habilidades como eixos a serem seguidos, como uma lista de afazeres para o professor, existe uma clausura epistemológica mobilizadora de práticas instrumentais de mera aplicabilidade. Ou seja, a BNC Formação meio que se transforma num guia para o professor, num guia a ser executado, né? Um texto guia para que ele conduza a sua formação. E esses são os principais contrapontos com relação a esse documento. Nós podemos encerrar a nossa discussão nessa tarde com o texto de Demerval Saviani, quando ele diz que a política educacional brasileira, até os dias de hoje, se apresenta com características condensadas na filantropia, na protelação, na fragmentação e na improvisação. E o que isso quer dizer, né? Que como uma educação ligada à filantropia pelo governo, não existe responsabilidade pelo governo da qualidade dessa educação, que todos são responsáveis, cabe a todos solucionar o problema da educação, logo, se cabe a todos, não cabe a ninguém específico. A questão da protelação, né, de que não se consegue visualizar uma solução para os problemas relacionados à formação, à educação e à qualidade do ensino. A questão da fragmentação e improvisação com as leis e emendas feitas às leis, onde existe muito mais improvisação, tentando resolver problemas que são construídos historicamente, infelizmente, né, na formação e no proceder ligado à educação no país. Então, nós encerramos aqui a nossa discussão, trazendo, né, essa reflexão, relembrando que a BNCC pode ter tido, né, um início, uma proposta lá em 1980, muito clara, muito objetiva, mas que essa construção ela foi manchada pela inserção da pedagogia das competências. Pedagogia das competências, né? E isso trouxe, encadeou uma série de dificuldades, não só para a Base Nacional Comum Curricular, como para a Base Nacional Comum para a Formação de Professores.
encerramos aqui a nossa discussão, mas nós poderíamos ainda conversar sobre muitas coisas, então eu disponibilizo aqui meu e-mail. Caso tenhamos algumas dúvidas, eu posso encaminhar alguns materiais com relação à elaboração dessa fala com vocês, e daqui a pouco estaremos juntos para que a gente possa tirar algumas dúvidas daqui a pouco pelo Meet. Ok? Agradeço a todos que puderam me acompanhar até aqui. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, agradeço o convite e boa tarde a todos.